Deixa eu apresentar para vocês a Ponte Saracura, ao qual você está vendo aqui. Embora essa ponte foi finalizada em 1949 pelo presidente Dutra, assim também como foi finalizada a Estação Flores em 1951, antes dessa ponte ser finalizada, já existia uma linha velha desde 1917. Então quer dizer que o trem já passava aqui antes da ponte ser feita. Existia uma ponte simples, baixa, não com essa estrutura. Mas essa ponte foi feita para que o progresso chegasse mais rápido na capital. Naquela época, no início do vídeo ao qual eu falei, em 2017 foi construída a linha e de início a linha velha, mas não tinha chegado ainda na cidade de Senhor do Bonfim. Isso foi um processo de longo tempo. Passaram por aqui vários presidentes para finalizar e concluir obras que faziam parte da linha leste brasileira. Mas enfim, o trem Maria Fumaça ela tinha dificuldade. O progresso da nossa região, principalmente aqui de Rui Barbosa, era o gado e o couro. Mas como assim, Ailton? O gado ia vivo para a capital, mas levava o couro. Então precisava que o trem tinha mais, vamos dizer, velocidade, ou então chegasse um pouco mais rápido. Então essas variantes que fizeram em 1951, que foi concluída, foi por causa disso. Porque o progresso estava demorando muito para chegar na capital. Levava 3, 4 dias para chegar em Salvador. Então, com as novas variantes que foi concluída, facilitou em linhas retas. Colocaram as máquinas para trabalhar. E para construir essa ponte, não foi de um dia para o outro. Acredito que essa ponte ela gastou no mínimo entre 2 a 3 anos. Em 1945 tinha acabado a Segunda Guerra. E tinha dificuldade para trazer os materiais da Europa. Os ferros não faziam aqui no Brasil. Os trilhos, os materiais que vinham do trem, vinham de navio. Vinha pelo Porto, Salvador, Cachoeira. Então já existia a linha velha que chamava o trem operário, que já passava para trazer os materiais de construção para construir a Ponte Saracura. Certo que as pedras encontrava por aqui. Olha, e a equipe que trabalhava aqui era a equipe de engenharia estrangeira, não era brasileira, certo? Trabalhava os brasileiros, os baianos, os nordestinos de toda a região, trabalhava para concluir pessoas. Aqui trabalhava no mínimo mais de 200 pessoas para chegar a um ponto. Então a Ponte Saracura não foi concluída de um dia para a noite. E nessa época de 1949, a linha passava em algum lugar desse. Tinha alguma ponte aqui, simples, baixa, mas uma ponte robusta para que o tempo pudesse passar até finalizar a linha, até chegar a Senhor do Bonfim. E só foi chegar em Senhor do Bonfim em 1923 pelo presidente Arthur Bernardes. E foi assim que o progresso saiu daqui. Na realidade, o que saía dentro da nossa região: o gado, o couro, a mamona, talvez a farinha, talvez o senzal, entre outras coisas, o que vinha da capital para a nossa região. Vinha o jornal, vinha o gás, vinha alguns materiais de construções, das mercearias, tecido, pano, que aqui naquela época não tinha. Talvez esse caminho aqui seja um caminho que erguia desde 1917. Passava próximo à ponte, porque a ponte tinha que ser feita no lugar onde o rio era mais estreito, para que a ponte seja erguida. Rui Barbosa foi uma terra de muita produção, desde 1917. É conhecida como a terra do gado, hoje é conhecida como a terra da carne do sol, minha querida Rui Barbosa. Meus amigos, aqui nessa trincheira, próxima à Ponte Saracura, era aqui que os operários trabalhavam. Talvez, provavelmente, alguns deles fizessem alguma cabana próxima à ponte, porque a ponte não foi concluída de um dia para a noite, isso a gente já sabe disso. E era muito operário que trabalhava, alguns fazendo massa, outros carregando pedra, outros trazendo o material, o ferro, uns puxando um carro de boi, e tinha muito carro de boi naquela época. Vinha operários de fora da região, pequenos trabalhadores da comunidade das Flores, pequenos trabalhadores de algumas fazendas, que quando a ferrovia chegou aqui na nossa região, uma importância muito grande para o sertanejo, os nordestinos trabalhar, né? Criava nomes, e alguns moravam próximo da ferrovia. Estamos voltando no tempo de 1949 até a inauguração de 1951 da Ferrovia Leste Brasileira, aqui da Estação Flores, Rui Barbosa, Bahia. Enquanto isso, a Estação das Flores estava sendo construída e ela foi finalizada em 1951, claro. Então, para o trem coar e apitar nos trilhos, só podia ser inaugurada em 1951, junto com a estação. A vinda da Estação das Flores é um tempo de renovação. Ali vinha um telegrafista, que o telegrafista naquela época como se fosse o homem da internet.
eu não vejo aqui apenas uma ponte, eu vejo aqui um monumento erguido por grandes homens que vinham com vontade de força para trabalhar, para construir, para que o progresso da nossa cidade, da nossa região, da Chapada Diamantina, chegasse o máximo possível na cidade ou nas capitais. Foi aqui, nessa ponte, hoje não existe mais os trilhos, mas temos aqui a ponte registrada até hoje desse mesmo formato. O mais importante, que em 1951, o apito do trem apitou nos trilhos das variantes aqui da região de Rui Barbosa. Talvez você esteja perguntando, Ailton, para que serve esse espaço dos laterais? Aqui servia para quando os operários estivessem trabalhando, fazendo manutenção nos trilhos, e o trem Maria Fumaça viesse na direção, tanto de um lado como do outro, até mesmo com algumas pessoas estivessem passando no momento. Isso aqui se chamava campo de refúgio, onde as pessoas ficassem nessa direção para que o trem passasse diretamente sem prejudicar nenhuma pessoa. Principalmente os homens, os mecânicos que vinham trabalhar para consertar aqui os trilhos da ponte, ele tinha esse espaço para ficar. Quando a ferrovia chegou na cidade de Senhor do Bonfim, pelo presidente Arthur Bernardes, ele deve ter pensado assim: venci os declínios dos montes, da serra, da Chapada Diamantina. Até porque a maior dificuldade para chegar aqui era os níveis dos terrenos. Muita pedra, muita montanha, subida e descida. Então foi um processo para a ferrovia chegar. Porque não foi só um presidente que criou a ferrovia. Foram vários presidentes, desde Nilo Peçanha, entre outros, Getúlio Vargas, Arthur Bernardes, entre outros. Foram muitos. A ferrovia teve, enfim, nos anos 70, o Castelo Branco. Lá está a ponta da serra, Serra do Orobó. Algumas pessoas não sabem, mas essa estrada da boiada talvez seja supostamente a antiga linha velha, onde passava Maria Fumaça. Por essa estrada que foi feita manualmente pelos operários no ano de 1917, foi por isso que foi construídas novas variantes, porque o governo recebia a queixa que o trem tinha muita dificuldade, quebrava muito e gastava devido às manutenções do trem. Então por isso resolveu fazer as novas variantes. Esse caminho feito aqui foi pelos estrangeiros, ao qual o presidente naquela época era Hermes da Fonseca, tinha trazido os estrangeiros para fazer o caminho velho, o caminho de 1917. Então, por essas dificuldades que tinha o caminho velho, onde a Maria Fumaça, que era o trem operário, onde levava as mercadorias para fazer a construção da ferrovia, vamos supor que a ferrovia acabasse em algum trecho de algum terreno próximo à região. Então, ali vinha materiais da capital, que vinha dos estrangeiros. Então, esse trem operário passava por essa linha, suposto que seja a linha velha, e do ano de 1917, que foi trazido pelo presidente Hermes da Fonseca. Então, o que aconteceu? As variantes que foi concluída pelo poder de Getúlio Vargas, que foi inaugurada em 1951, então, na chegada de Getúlio Vargas, em 1930 e 35, ele constituiu a sua própria ferrovia, expulsando os estrangeiros. Então, Getúlio Vargas criou a sua própria ferrovia brasileira, que é a VFFLB, que é a Ferrovia Leste Brasileira. A dificuldade é que a linha véia não era uma linha para suportar um trem de alto padrão, um trem de vagões comprido, extenso. Quebrava muito, a manutenção era muito e era muito gasto. Então, com a construção da Ponte Saracura, em 1949, e a construção da ferrovia da Estação das Flores em 51. Então, essa troca de linha, eles veio analisando, colocando uma engenharia nova, que foi a VFFLB, arrancou os trilhos da linha velha, fazendo trechos, porque a linha velha fazia caminho de ratos. Antigamente chamava caminho de rato, cortava trecho, meia subida, então colocou máquinas para fazer as ferrovias, que é a variante nova, tirando as curvas e colocando mais as retas. Para que o progresso saísse daqui, ia com mais velocidade para a capital. Na linha antiga, o progresso, o trem gastava durante 2, 3 dias para chegar na capital. E com as novas variantes, um caminho reto, em termos de um dia, o trem gastava para chegar na capital. Essa foi uma das mudanças. A antiga linha de 1917, entre as variantes de 1951. Mas para deixar bem claro, a linha velha chegou na cidade de Senhor do Bonfim em 1923. Mas as variantes foi inaugurada em 1951 pelo poder do presidente Getúlio Vargas. Pessoal, eu sou TV Janela Nordestina. Se você não me segue, acompanha lá meu trabalho no Instagram, no TikTok, no Facebook ou lá no canal do YouTube.